Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro, que de certo modo peita e desafia o STF, tá? Aqui você tá vendo Donald Trump, foi presidente dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, e de certo modo o Bolsonaro também, consequentemente, conversou aí com o Donald Trump, tá? E o Bolsonaro contou uma piada. Eu, sinceramente, assim que vi, que li, né, essa que é a realidade, eu comecei a dar risada. Você também, de certo modo, vai rir também da piada do Bolsonaro. Você fala assim, pô, Claudio, mas eu sou de esquerda. Não, você vai rir também, tá? Então, a gente vai falar mais sobre essa situação aqui de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Direito e Política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. É muito bom ter você por aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, de certo modo, que está aí querendo viajar para os Estados Unidos e deu uma declaração extremamente polêmica. Eu não sei se o STF está sabendo disso, mas nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira bem pragmática sobre essa situação, tá? Do Bolsonaro e também do Donald Trump e também do Eduardo Bolsonaro, que tem prestado grandes serviços aqui para o Brasil e também, de certo modo, o Eduardo Bolsonaro tem prestado grandes serviços aqui para salvo engano, o estado de São Paulo, que o elegeu, tá? Então a gente fala assim desses monstros da política, aqueles caras que fazem grandes projetos. O Eduardo Bolsonaro, quantos projetos fez aqui para São Paulo? Bem, comenta aí, né, e me diga aí quantos projetos ele fez aqui por São Paulo. Bem, pessoal, todo mundo sabe que o Bolsonaro, de certo modo, está sendo acusado aí de tentativa de golpe de Estado, né, de falsificação de carteira de vacina, venda de joias e venda de Rolex, enfim, um monte de coisa. A situação para o Bolsonaro ficou um tanto mais que complicada, mais que um caos na vida dele. É um verdadeiro constrangimento total para o Bolsonaro, que perdeu as eleições e agora está com sérios problemas com a Polícia Federal. Então, o Bolsonaro, de modo geral, está com essas dificuldades aí. Para poder alegrar o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro foi lá aos Estados Unidos, foi aos Estados Unidos tentar conversar com Donald Trump lá. Então, sabe que a situação do Bolsonaro tá extremamente complicada, difícil, né? Os caras foram lá para os Estados Unidos tentar aí fazer uma conversa entre o Donald Trump e o Bolsonaro. Disseram que era um dos maiores líderes da extrema-direita no Ocidente. Enfim, eu acho que não, mas se você pensa diferente, comenta aí. Então, gente, ó, essa é a situação. O Eduardo Bolsonaro conversou lá com o Donald Trump, ó, meu pai tá meio abalado, meio abatido, né? Então tenta levantar a bola aí. E o Bolsonaro faz uma forte fala. Pelo visto, ele desafia e diz que não vai ser preso. É impossível não abre aspas aqui, abre aspas, né? É impossível não admitir que se tratam de dois maiores, ou pelo menos que se tratam dos dois maiores líderes patriotas do Ocidente. Descreveu o filho do Bolsonaro sem nenhum projeto por São Paulo. Parabéns aí a quem votou nele. Responsável por intermediar o contato. Então ele sai daqui, não faz nada do Brasil, gasta o dinheiro do povo brasileiro, dos impostos que seria para a educação, para a economia de modo geral, pelo menos para a segurança e saúde, e vai zombando da cara do povo brasileiro. Mas enfim, esse daqui não é o mérito aqui é o que o Bolsonaro falou para o Donald Trump, que gerou aí gargalhadas no pessoal. E, bem provável, dos ministros do STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente, todos ex, né? Americanos aí, o ex-presidente norte-americano Donald Trump, que disputará novamente o cargo este ano, conversaram por chamada de vídeo. Registro aí do contato entre os dois políticos que foram compartilhados entre diferentes nomes de extrema direita brasileira, entre eles o deputado aí federal, né, Eduardo Bolsonaro, pelo PL de São Paulo. Fez nada pro São Paulo e botaram ele lá. Parabéns aos envolvidos, tá? E aí o filho de Jair Bolsonaro contou que ao lado de Donald Trump, também o deputado federal aí, Mário Frias, né, participou de um jantar privado na mansão de Donald Trump, tá? Enfim, eles começaram lá com essa conversa e o Bolsonaro, né, na conversa disse o seguinte... Essa daqui é a parte da fala. Num determinado momento da conversa, o Bolsonaro fala o seguinte: irei à posse dele se estiver com o passaporte. Olha, não é que eu queria, gente, ó, sério mesmo, ser sincero pra você, tá? Não é especificamente aqui que eu queria zombar da situação, que, né, o Bolsonaro, ele de certo modo, ele tem aí a opinião dele, enfim.
Mas só para poder avisar o Bolsonaro que isso é se Donald Trump ganhar as eleições. E um outro fator também que é extremamente relevante é que é importante falar para o próprio Bolsonaro mesmo que é bem provável que nesse momento aí, se o Donald Trump estiver disputando as eleições, o Bolsonaro estará preso. Essa que é a realidade. Tá? Em especial, já sabendo dessa situação de Donald Trump lá de políticas externas, é bem provável que o Bolsonaro seja responsabilizado penalmente, juridicamente, ou seja, criminalmente, tá? Então, o Bolsonaro tá falando sobre essa questão de passaporte, tentando peitar o STF aí, mas a verdade é que não vai funcionar assim. Lá é um outro país, aqui é o Brasil, e ele vai responder pelas leis de cá. Se ele estivesse lá ainda, e quem sabe o Donald Trump fosse presidente, aí eles poderiam negar a extradição dele, como no caso aí do Alan dos Santos. Mas o Bolsonaro ainda continua aqui no Brasil e também com passaporte apreendido. Então, é isso, né? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, saiba que os vídeos serão aqui no canal de segunda, quarta e sexta-feira. Segunda, quarta e sábado. Repetindo, segunda, quarta, sábado, às 20 horas e 30 minutos, tá? Então, a gente vem aí numa sequência de vídeos todos os dias, né? Mas eu resolvi mudar, essa que é a realidade, e vou colocar aí vídeos só segunda, quarta e sábado, sempre às 20 horas e 30 minutos. Vai ser um prazer muito grande ter você por aqui. Obrigado por você ter ajudado a gente demais, tá? E se quiser ajudar, pode comentar que será muito bem-vindo o seu comentário, né? E aí, né? Enfim, galera que tá assistindo o vídeo até aqui tem uma consciência política genial, então não há nenhuma necessidade de estar falando sobre as questões de moderação, enfim. Se você está assistindo o vídeo até aqui, significa que, de certo modo, você tem uma consciência política acima de uma grande parte do povo brasileiro, com todo respeito a eles. Mas significa que você se interessa pela política e sabe que ela é uma ferramenta fundamental para poder mudar a história do Brasil. Enfim, é isso. Aqui quem falou, Cláudio Pereira. Nos vemos aí no sábado, às 20 horas e 30 minutos. A sua participação ela é extremamente importante. Eu estou, olha, de verdade, eu tô contando aí demais com a sua participação no sábado, sério, tá? Então é isso e a gente se fala numa próxima oportunidade. Valeu, abraço.